Um bom dia para você. Seja muito bem-vindo nesse lugar, querido. Creia que Deus é poderoso para realizar grandes feitos na sua vida. Eleve as suas expectativas nele. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. 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 Santo Deus. Aleluia. Deus poderoso. Deus poderoso, nós abrimos o nosso coração nessa manhã para tudo aquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações, Deus. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. E eu queria ler com você um pouquinho do livro de Jó. Na verdade não é um pouquinho, é bastante. Amém? Para a gente aprender um pouco com esse livro. Tem tantas coisas preciosas, amém? E eu queria começar lendo pelo primeiro capítulo e o versículo 1. Amém? Você chegou lá? E diz assim: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Agora eu queria ler com vocês lá no versículo 6. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Deus, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Deus questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Esse versículo me lembra muito bem Deus conversando com Adão, quando ele acaba de comer o fruto. Deus pergunta para ele: aonde você está? Certamente Deus sabia o que tinha acontecido, sabia o que ele tinha pecado, mas ele queria ouvir o que Adão tinha a falar. E da mesma forma aqui, Deus pergunta para Satanás: de onde vem? Certamente Deus sabia, porque a Bíblia mesmo fala que o diabo ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. E nesse momento certamente Deus sabia o que Satanás queria ali. Indagou então Deus: observaste o meu servo Jó? Deus sabia que a coisa era com Jó. Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Essa parte aqui me lembra muito um pai, quando o filho fez algo errado, está prestes a ser preso, a polícia vai lá, chega para levar o filho, e a mãe ainda assim fala: mas ele é um excelente filho, ele faz tudo aqui em casa, ele lava a louça, ele arruma todas as coisas. Mas não tem jeito, ali tinha algo que dava essa legalidade para Satanás. O filho fez algo com que a polícia tinha que levá-lo, mesmo que ele fosse um bom filho dentro de casa, fizesse tudo certo, mas diante da polícia, da justiça, ele tinha algo que ele estava devendo. Aí no versículo 10 diz assim: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das suas mãos, desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra.
Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará e blasfemará diante de tua face. Olha a sugestão do diabo, para que Deus ferisse Jó. Então Deus declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Deus. Deus fez tudo o que ele podia, querido, para segurar a vida de Jó, para proteger a vida de Jó. Deus abençoou Jó com tudo que ele podia. O Satanás mesmo diz isso. Tudo que esse homem faz, o Senhor abençoou ele. Aleluia. Mas ainda assim, querido, o diabo achou um espaço na vida de Jó. E no capítulo 3, versículo 25, eu queria que você lesse comigo. Se você ler nos versículos 1, no capítulo 1, você vai ver que Jó constantemente consagrava os filhos. Se eles tivessem cometido algum pecado, ou pelos pecados que ele pudessem ainda realizar, Jó tinha muito medo que acontecesse algo com os filhos. E Jó no capítulo 3, versículo 25 diz assim: exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar, vivo em desassossego. Meu Deus do céu, querido. Você vê lá no começo que Jó era um homem justo, Jó era um homem bom, ele se afastava do mal, ele tentava se afastar do mal. Só que, querido, o medo ele não pode ter um lugar muito grande nas nossas vidas. O medo ele não pode ser maior que a sua fé. Onde tem fé, não tem espaço para o medo. Se o medo vier, você vai declarar o que é versículos, você vai dizer para a situação, para a pressão, que as coisas vão acontecer, que você vai avançar. As pressões, elas não podem te trazer um medo tão grande que possa te paralisar. E é isso que aconteceu com Jó. Em certo ponto ele paralisou, ele congelou. Aquilo consumiu ele, querido. E você não pode deixar que o medo consuma a sua vida, que o medo seja maior que a convicção que você tem que Deus é poderoso para realizar. E não importa o que seja uma transformação na sua família, seja uma transformação na sua vida pessoal, o que você precisa que aconteça, querido. Às vezes desafios no seu trabalho acontecem, chegam, mas você tem um Deus tão grandioso, querido. Você tem um Deus que transformou ossos em exército, que parou o sol, que abriu o mar, querido. O que Ele não pode fazer na sua vida, o que Ele não pode realizar para você, para que se cumpra aquilo que Ele te chamou para cumprir, para realizar. Santo Deus. E aí vem o diabo, trazendo medo, trazendo insegurança. Em Filipenses 4, no versículo 8, diz o que você deve pensar. Se está te trazendo medo, se está te trazendo insegurança, se não é justo, se não é bom, porque nós estamos pensando nisso? Ao invés de estarmos pensando em algo que nos traz fé, que nos traz esperança, que nos lembra do que Deus já fez nas nossas vidas, de onde Ele nos tirou, do que Ele fez, da capacitação de todas as unções que você já experimentou de Deus, quando Ele te pegou lá, que você não fazia absolutamente nada, que você não sabia se mover no Espírito, e agora que Ele vem te trazendo, que Ele vem trazendo unções poderosas para você desfrutar de coisas ainda maiores, que Ele te capacita, que a graça dEle te acompanha a cada passo que você dá. Você tem que meditar nessas coisas, lembrando de quem Deus é, do poder dEle. E aí você vai lá, você lê Heróis da Fé. Enquanto um consagrava sem parar o filho com medo que morresse, o outro foi lá e entregou até o fim. Nós estamos falando de Abraão, e esse sim foi citado no livro dos Heróis da Fé. Enquanto ele caminhava, querido, com o filho dele, o filho pergunta: pai, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Deus proverá, querido. Enquanto você tiver pressões na sua vida, o medo pode até vir, bater na sua porta, mas você vai dizer: Deus proverá.
Deus proverá, porque Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Meu Deus do céu, nada vai te faltar, é Ele que tem cuidado de você, querido. E a nossa missão, a nossa função é o quê? Buscar primeiro as coisas do reino, a sua justiça. A nossa cabeça tem que estar o quê? Focada em Jesus, ter o mesmo olhar de Jesus, de compaixão, olhar para as pessoas, e olhar para as pessoas como você sendo supridor de necessidades, querido. Aleluia. E quando você busca primeiro as coisas do reino, as coisas vão sendo acrescentadas na sua vida, querido. E você vai passando de nível, a unção vai ficando diferente na sua vida, vai aumentando por conta da sua fidelidade. Porque você tem caminhado naquilo que Deus te chamou, e aí a unção, a capacitação, o sobrenatural vem de uma forma tão intensa, que aí sim você percebe que a graça é real. Meu Deus do céu, querido. E aí sim começou. Porque quando você entende que a graça é real, o natural perde o valor que ele tem. Porque você vai ver que o real não, o sobrenatural tem muito mais valor, querido. Simplesmente tudo já aconteceu no sobrenatural, tudo já aconteceu no reino do Espírito, e aqui nós só vemos acontecer, só aparece, mas tudo já foi feito lá no reino do Espírito. É assim como a Bíblia diz: nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. E o medo, ele vai atrapalhar que isso se manifeste na sua vida, querido. O medo vai atrapalhar que você seja próspero. O medo vai vir para te travar. Vai surgir uma oportunidade, Deus não, mas o diabo ou qualquer coisa que seja, suas emoções vão falar para você: não vai não, não vai não, porque você não é capaz. E Deus vai falar para você: eu te capacito. Você precisa do que? Sabedoria. Peça. Não se limite ao que você imagina de você. Simplesmente olha para o que Deus vê em você. Cheio de potencial, querido. Cheio de potencial. Aquilo que está dentro de você, cheio de poder, você pode jogar para fora falando. Você pode transformar as coisas ao seu redor. Não se veja como um pobre coitado, mas se veja como aquele que é a habitação do próprio Espírito de Deus. Porque é isso que você é. E quando você olha para isso, você olha para uma situação, pode vir até o medo, você vai falar o quê? Sai, em nome de Jesus. Seja transformado em nome de Jesus. E as coisas têm que mudar, querido, porque tudo tem que se submeter ao nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome, e a autoridade que estava em Jesus está no nome, e o nome foi cedido a você para que você possa usar, para que você olhe para a sua casa e fale: olha, essa situação não vem de Deus. Sai em nome de Jesus. Seja transformado em nome de Jesus. E as coisas têm que começar a se movimentar, querido, porque tem que se submeter ao nome de Jesus. Aleluia. Lamentações no capítulo 3, versículo 57. Se você puder abrir, por favor. Aleluia, Deus maravilhoso, Pai. Amém? Lamentações capítulo 3, versículo 57. Diz assim: tu te aproximaste quando a ti clamei, e disseste: não tenha medo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Aleluia. Santo Deus. Diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ei, querido, a intimidade com Deus, ela vai te deixando um pouco mais tranquilo.
Quanto mais íntimo de Deus, você vai ouvir palavras como essa de Deus. Ei, não tenha medo, eu vou te ajudar, confie em mim, eu vou te dar as mãos em qualquer adversidade que você tiver, eu não vou te deixar sozinho. E é por isso, querido, que muitas vezes quando você tiver medo, grude em Deus. Abra os seus braços onde você estiver, no seu quarto, no seu carro, mas engrandeça Ele, adore a Ele, mas escute dele palavras como essa. Ei, está tudo bem, eu vou te guardar, a sua vida está salva, a sua família está segura, você está nos meus braços, eu vou te sustentar, eu vou te trazer um caminho, uma direção, eu vou te guardar em todos os seus caminhos. A intimidade, ela te traz isso, ela te traz respostas em momentos de aflições, em momentos de pressões, em momentos que até o medo vai chegar em você e vai tentar te paralisar. Na mesma hora você vai levantar suas mãos, render graças, porque Ele é poderoso. Você vai render graças por tudo que Deus tem feito na sua vida. Você não vai deixar que o medo te paralise. Você não vai deixar que o medo ele comece a transformar a sua forma de pensar. Pelo contrário, você vai meditar, você vai renovar a sua mente. Você vai ouvir da palavra, você vai se erguer na palavra, você vai se encher da palavra, se encher do Espírito. E aquele medo, querido, aquele medo que estava tentando te travar, ele simplesmente vira algo, somente um obstáculo, para que você possa passar, e você sai mais fortalecido, a sua fé vai sair mais fortalecido dessa pressão, desse medo que tentou te congelar, te parar e te consumir. Aleluia, porque você vai ouvir de Deus, você vai ouvir que Ele é a sua segurança, você vai ouvir que os ouvidos e os olhos de Deus estão atentos a você, sempre atentos, e que não tem nada que o justo não peça que Deus não ouça. Não tem uma oração do justo, querido, que fica sem resposta, se você orar alinhado com aquilo que Deus tem para a palavra dele. Aleluia, aleluia, Santo Deus, glória a Deus. E seguindo aqui na história de Jó, queridos, no capítulo 3, aleluia, as coisas ainda para Jó continuam naquela mesma situação. Você conhece que ele passou por muitas aflições, mas eu quero só destacar a forma que ele continua falando ainda no versículo 3. Ele diz assim: passado alguns dias, Jó quebrou o silêncio e abriu a sua boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento, e a noite em que se anunciou, um varão vos nasceu. Transforme-se aquele dia na mais profunda escuridão, e que Deus lá de cima não o considere, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta à escuridão, nuvens pesadas habitem sobre ele, e o seu negrume assustador espante a luz do dia para longe. Olha isso, as palavras de Jó, querido. O que eu quero trazer para você: se você estiver numa situação ruim, o que vai adiantar você ficar falando palavras que não edificam a sua fé? Jó tinha passado por maus momentos e continuava falando coisas que não ia fazer com que Deus pudesse se mover. Nas nossas vidas, nós estamos meditando no problema, falando: meu Deus do céu, agora complicou, agora não vai dar mais certo, eu fui demitido, agora acabou, agora eu não consigo pagar mais minhas contas, se já estava difícil, agora ficou impossível. Ei, o que adianta isso? É assim que você quer que Deus se mova? É assim que nós queremos que a fé comece a operar nas nossas vidas? Não é assim. Não é dessa forma, querido. E aí no versículo 7 ele continua: desolação, seja aquela noite estéril, e nela não se ouça qualquer manifestação de contentamento. Meu Deus do céu.
Você sabe que muitas vezes nós fazemos isso, querido. Nós ficamos tão chateados, tão entristecidos com algo, que nós começamos a dizer coisas que nós não poderíamos estar dizendo. Essa desgraça, isso aqui é muito ruim, isso não serve para nada, sempre dá problema. E às vezes nós falamos isso dos nossos filhos, às vezes isso da nossa esposa, do nosso marido, das nossas coisas. E que fruto vai trazer isso, querido? Destruição. Não vai mudar nada para melhor. Nada. E aí no 11 ele ainda fala assim: ora, por que não me foi tirada a vida ainda no ventre da minha mãe? Meu Deus do céu. Por que não morri ao nascer? Por que fui acolhido em seu colo? Por que me deu os seus seios e me alimentou? Porquanto se assim fora, agora estaria dormindo, jazeria em paz e desfrutaria de tranquilidade e descanso. Meu Deus. Talvez possa não ser a sua realidade, mas muitas pessoas desejam a morte, querido. Muitas pessoas, e você vê direto, é normal, é comum, pessoas tirando a vida. Por quê? Muitas vezes medo, querido. Medo de realizar coisas, pressão. E quem coloca essa pressão, querido? Deus, Ele te chamou para tirar todo o jugo, para aliviar, para te capacitar, para trazer graça, para que você possa viver uma vida onde você tem um chamado e você vai realizar esse chamado. Onde você vai ter aflições, você vai ter aflições. Mas a vitória é certa, querido. Se você continuar confiando e descansando em Deus, a vitória é certa em Deus. Mas essas palavras, as palavras que a gente diz, da boca para fora, se diz por aí, ficando jogando conversa fora, falando besteira da própria vida. Ei, você está amaldiçoando a sua vida. Não perca tempo fazendo isso. Fale sempre fé. Se você está com tanta coisa ruim dentro de você, não abra a boca. Não solte essas palavras, que isso não vai trazer nada para você. Nós estamos ainda no capítulo 3. Você vai ver que as coisas não vão mudar tão cedo na vida de Jó, enquanto ele não entende que as coisas não funcionam dessa forma. E conselhos chegam para ele: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha, você vai ouvir na sua vida, querido, conselhos assim que não estão alinhados com a palavra. É por isso que é importante você estar perto de pessoas que te enchem de fé, que no momento que você estiver um pouco para baixo, as pessoas vão te erguer. Olha, eu declaro que a sua vida vai ser assim. Deus é poderoso para realizar na sua vida. Se encha de fé, porque Deus te criou para vencer. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Todas as suas necessidades são supridas em Cristo. Você precisa de pessoas que te digam isso, querido. E não pessoas que amaldiçoam seu Deus, não está dando nada certo, está tudo estragado na sua vida, você perdeu tudo. Morre. Meu Deus do céu. Deus traz vida, e vida em abundância, querido. Pode parecer que não está funcionando, que está tudo parado, mas quando você deposita a sua confiança nele, ele pode pegar e transformar aquilo que não era nada, querido, nada, e fazer com que as coisas mudem, que transforme e se transforme em algo lindo. Esse é o seu Deus, é um Deus de milagre. É um Deus que transforma aquilo que não era nada em vida. É aquele que transforma algo que estava triste, desolado, em alegria. Aleluia. Ele é capaz de transformar, querido. Ele é capaz de transformar qualquer situação das nossas vidas, se nós dissermos da forma certa, se nós seguirmos os princípios. E vamos continuar, queridos, na história aqui. Aleluia. E aí, se você for ver no capítulo 42, querido, versículo 42, versículo 1 de Jó, capítulo 42, você pode abrir lá? Aleluia.
Diz assim: então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Opa! Agora Jó começou a entender como é que funciona. Aí ele falou: o Senhor é poderoso, eu sei que pode fazer tudo. Meu Deus do céu, olha a diferença das palavras, querido. Aleluia. Tu questionastes: quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato falei do que não entendi, abordei assuntos sobremodo complexos, sem a devida sabedoria. Tu ordenastes agora, pois, ouve-me, e eu falarei. Eu te questionarei, e tu responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Aleluia! Jó entendeu, querido. Jó entendeu que Deus era poderoso para realizar grandes feitos na vida dele. Isso a gente aprende muito com essa história de Jó. Você não precisa sofrer tanto como Jó sofreu para entender que Ele é poderoso para realizar grandes feitos na sua vida. Você simplesmente olha para Deus com a visão certa, olhando que Ele pode realizar sim milagres na sua vida, que Ele tem poder para realizar. Muitas vezes Deus nos dá sonhos, Deus nos traz visões, e você olha para aquilo, querido, e fala: meu Deus do céu, é impossível acontecer. Impossível para quem? Deus é o Deus do impossível. É Ele quem te capacita, querido. É Ele que vai trazer a unção, o poder que você precisa para cumprir o propósito que você foi chamado. Portanto, não olhe para as suas limitações, mas olhe para aquilo que Deus é, uma fonte inesgotável de poder. Aleluia. E aí no capítulo 42, querido, versículo 10. Aleluia. Meu Deus do céu. Jó 42, versículo 10, diz assim: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Se você for ler, não precisa abrir, em Zacarias capítulo 9, versículo 12: voltarei à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Não era a primeira vez, não foi a primeira vez, ou não vai ser a primeira vez que Deus restitui em dobro, querido. Simplesmente é confiar em Deus e começar a falar da forma certa. É você não ter medo paralisante que deixa você congelado diante das situações. Você não precisa congelar diante das situações. Você precisa ser uma pessoa cheia de fé, cheio de fé. Qualquer pressão que vier, você rebate com a palavra. Assim como Jesus foi tentado no deserto, querido, Ele rebateu como? Com a palavra. Aleluia. Você rebate com a palavra. Você transforma as situações da sua vida, querido. Jó foi restituído em dobro, querido. Isso porque ele já era um homem muito rico. Ele já tinha muitas posses. Mas mesmo assim, querido, Deus quis assinar: eu restituí. Quando você olha para a vida de Jó, depois que Deus restituiu tudo, querido, você só pode falar: só pode ser Deus. Tudo que Deus transformou na vida dele, tudo que ele passou, e Deus transformando, Deus cuidando, Deus recuperando, transformando, restituindo. E ainda Deus dá anos de vida para Jó, para que Jó desfrutasse de tudo aquilo, querido. Deus é um Deus de amor.
Quanto mais você se aproxima de Deus, o amor lança fora todo medo, querido. E Deus é amor. É por isso que quando você é íntimo dele, mais você fica em contato com esse amor, mais você entende, você tem a compreensão do que é o amor de Deus, e mais medo vai saindo, querido. Você vai lançando fora todo medo. Por quê? Porque você vê que o amor de Deus é tão grandioso, o cuidado dele é tão grande. Ele pensou em todos os detalhes da sua vida, ele entregou tudo que ele podia para nós. Quando você tem esse contato com esse amor, querido, as outras coisas vão ficando muito pequenas. Aquilo que você achava que era um problema enorme, diante de um Deus tão grandioso e tão amoroso, se tornam minúsculos. E aquilo vai te enchendo de fé, vai gerando fé no seu coração, querido. E a hora que você vê, você está falando as coisas certas, você está dizendo as palavras certas para situações oportunas. E você vai passando, você vai se livrando daquilo que tentou te parar, daquilo que tentou te congelar, daquilo que era algo que queria impedir você de avançar em determinada área. Mas a tua fé, as tuas palavras, elas te levaram num nível ainda maior, que Deus estava te chamando. Vem, vem. E podia ventar, podia chover, podia o mar estar fechado, mas pela palavra, assim como Pedro, na sua palavra eu vou lançar de novo as redes. Eu sei que não deu nada, mas não importa, eu tenho uma palavra comigo. Você tem uma palavra na sua vida, você tem uma palavra de confirmação da parte de Deus, que as coisas têm que funcionar. O que você coloca a mão prospera, querido. Se agarre a essa palavra. Não sei o que você está passando, mas se agarre a um versículo que diz que vai acontecer, que Ele é poderoso, que Ele é milagroso, porque é isso que o seu Deus é. E é isso que você veio fazer nesse lugar. Você veio cultuá-lo, engrandecê-lo e reconhecer que Ele é poderoso. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E agora nós vamos partir para o momento de ceia, querido. E antes de cearmos, eu queria ver se alguém aqui ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer essa oração, recebendo, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém nesse lugar que nunca fez essa oração? Se tiver, vem até aqui à frente, que nós vamos orar por você. Você vai dizer algumas palavras reconhecendo Jesus, e nós vamos orar por você em seguida. Tem alguém aqui que nunca fez essa oração, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver, levanta as mãos. Aleluia. Nós vamos então fazer essa oração para as pessoas que estão em casa. Se você puder fechar os seus olhos. Você que está em casa, se você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, querido, você repete essas palavras que eu vou dizer, em seguida eu vou orar por você. Amém? Senhor Jesus, nesta manhã eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, único e suficiente. Eu reconheço os meus pecados, eu peço perdão pelos meus pecados, e convido o Espírito Santo para habitar em mim. Aleluia, aleluia. Se você fez essa oração, querido, agora eu vou orar por você. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos por essas pessoas que reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, Pai. Nós declaramos que a partir desse dia tudo será diferente, Senhor. Aquilo que era impossível eles fazerem com as próprias mãos, a tua unção, capacitação, o teu poder, Pai, agora opera na vida dessas pessoas. E aquilo que era impossível com as próprias mãos, o Senhor tornando possível no nome santo de Jesus. Declaramos essas pessoas íntimas do Senhor, Pai, desfrutando do teu amor e conhecendo cada vez mais do teu poder e do teu propósito. Nós reconhecemos e declaramos que essas pessoas vão viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para a vida delas, no nome santo de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Vamos partir para o momento de ceia. É com grande alegria que hoje nós faremos parte da ceia, querido. E eu queria ler um texto com você, está em Lucas, no capítulo 22. Aleluia, Deus. Aleluia. Diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aleluia. Nessa manhã, queridos, nós faremos parte do corpo e do suco, lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Ele foi moído naquela cruz para que você pudesse viver uma vida próspera, para que você pudesse ser livre do pecado. Hoje o pecado não mais te aprisiona. Hoje é uma escolha se você quer pecar ou não, mas você pode viver uma vida santa. Hoje a miséria não te prende mais, você é livre da miséria. Hoje o sangue de Jesus te lavou, te purificou, você é lavado, remido, o teu espírito é recriado, graças a tudo aquilo que Jesus passou, querido. E hoje é um dia para nós nos lembrarmos de tudo que Jesus fez. Não foi pouco, foi muito, foi poderoso, e Ele transformou as nossas vidas, querido. Por isso nessa manhã, quando você for cear, quando você for tomar o suco, lembre-se do sangue de Jesus derramado, querido. Ele te lavou dos pecados que você cometeu, vai cometer ainda. E a palavra diz que pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Hoje nem a doença te pega mais, querido. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Quando você reconhece o que Ele fez naquela cruz, querido, a doença não tem lugar na sua vida. Aleluia. Você pode ficar no seu lugar, querido. Nós vamos orar consagrando. Se você puder se levantar para receber os elementos, nós vamos orar consagrando. Mas lembre-se do que Jesus fez por nós, por você, querido. Foi por você, foi por mim, foi por nós. Nossa vida foi transformada. Nossa vida foi colocado um sentido nela. Pai, nós queremos render graças ao Senhor